Senhoras e senhores, em Brasília, 20 horas e 30 minutos. Estamos esperando que as pessoas se conectam. Opa, olha o Bruno Cucuca, meu genro querido, entrou. Um beijo, Bruno. Muitas saudades de você. Pliópolis, acenando. Marcelinha Peixoto, que coisa boa. Gente, estamos de volta com as nossas lives. Começamos de novo as nossas lives. E essas lives novas que nós começamos agora, hoje, no dia 15 de março, estão com um título genérico. Carlita também entrou, agora eu não sei quem é, Juliano entrou, a Marcela Jacob. Coisa boa, gente. Marcela Jacob. Oi. Eu estava dando a explicação geral aqui para vocês que estão entrando agora. Nós estamos retomando. Ô Ney! Coisa boa! Ney entrou. O Elcio Ricardo. Coisa boa também. Gente, é tão bom retomar as lives e ver vocês entrando aqui. Eu fico muito feliz com isso. Eu estava dizendo para as pessoas, depois eu cumprimento os outros. O professor, lembro da palestra perfeita que o senhor ministrou lá no colégio, em Séries, do Colégio Agrícola. Wellington, egresso do colégio do curso de Clínica, que bacana, me lembro. Larissa. Gente, negócio seguinte, eu estou voltando a fazer as lives, começamos agora uma nova série. Essa série tem um nome genérico chamado Através do Espelho. E o que é que nós vamos tratar nesse conjunto de lives? Toda segunda-feira, às 20h30, nós vamos tratar de Através do Espelho. E eu gostei muito desse tema, Através do Espelho, porque o espelho revela muita coisa que a gente não quer ver, né? O espelho revela um bando de coisa que a gente tem uma dificuldade enorme. Então, o que a gente está fazendo de fato? Eu estou pegando os principais temas que dizem respeito aos nossos relacionamentos, à inteligência dos nossos relacionamentos, e estou trazendo esses temas aqui para as lives. E o primeiro deles, que está assim bombando na lista dos grandes problemas de relacionamento que nós vivemos, enfrentamos, é o que está dando título a esse episódio número 1, né, que é Verdades e Mentiras, o que nos é conveniente. Então, o que a gente vai conversar um pouco agora é sobre esse tema, né? Sobre verdades e mentiras, o que nos é conveniente dentro desse grande guarda-chuva que eu estou chamando Através do Espelho, né? E estamos aqui esperando mais um pouquinho, mais um minutinho, para a gente poder já começar a tratar deste tema, que eu acho que é um tema fantástico e é um tema milenar, é um tema que acompanha a humanidade desde quando a humanidade se entende por humanidade. Quando Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, Pilatos faz para Jesus a pergunta que, de tão relevante, entrou na história da humanidade, na história bíblica e na história de Jesus e na história do cristianismo. Essa pergunta ecoa desde o julgamento de Jesus e muito antes, com gregos, etc., quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, né? E responder a essa pergunta não é trivial. E eu diria mais para vocês.
Responder essa pergunta não é trivial e a gente, pelo menos eu não tenho a menor pretensão de responder essa pergunta, o que é a verdade. Mas existem algumas coisas que a gente precisa começar a pensar sobre verdades e mentiras naquilo que nos é conveniente. Então vamos primeiro entender algumas coisas, conceitualmente falando. A primeira delas é que esse conceito de verdade, ele tem um bando de outras palavras por trás dele, que a gente precisa começar a entender. Quer dizer, uma probabilidade é uma possível coisa que vai acontecer, né? Isso é uma probabilidade, não é uma verdade, é uma possibilidade. Então a gente precisa entender o conceito de probabilidade, não na expectativa de um conceito de verdade, mas no conceito daquilo que é possível. A outra coisa importante também, o Ricardo Nakai, meu grande amigo lá em Belo Horizonte, ele faz uma live muito legal, Vinho com o Nakai, muito bacana, uns rótulos legais e uns temas muito bacanas, assistam. Então a gente falou da verdade na perspectiva da probabilidade, é possível, né? Não significa que vai acontecer. Um outro conceito importante quando a gente fala de verdade é o conceito de crença. Crença é uma coisa, verdade é outra coisa. A crença não necessariamente está sustentada por um conjunto de evidências lógicas. A crença é algo que você absorve a partir de uma escolha que você faz por alguma razão e que obrigatoriamente não precisa estar sustentado por um conjunto de fatos. Isso é uma crença que também é diferente de um princípio chamado o princípio da fé, que é um outro elemento conceitual que diz respeito ao modo como eu me relaciono com aquelas coisas com as quais eu não entendo. Então, eu atribuo a certas coisas que eu não entendo certos valores e eu vivo a partir desses valores. Então, esse é um conceito que a gente chama de fé, que é diferente de um conceito de crença. Crença é alguma coisa que eu acredito porque eu interpreto um conjunto de coisas e essas coisas me levam a concluir que determinado elemento ocorrerá de uma determinada forma. Então, muitas vezes nós usamos esse conjunto de palavras como sendo sinônimo de verdade. Mas, de fato, a verdade, ela é um valor. A verdade é um valor que o observador, o indivíduo, atribui a uma relação que ele tem com um conjunto de fatos. E a expressão desse valor é tido como uma verdade. Agora, é interessante perceber porque a verdade, nesse sentido e no sentido filosófico, ela não é um elemento absoluto. Ela é um elemento relacional e conversacional. O que significa isso? A verdade é algo que, partindo de um conjunto de fatos que são comuns a mim e a você, a nossa conversa e a nossa relação discorre sobre esse fato de um modo semelhante, e a isso nós chamamos de verdade, né? Então, esse é o primeiro capítulo que eu quero trazer para vocês, ou seja, nós não podemos confundir a palavra verdade, o conceito de verdade, com o conceito de probabilidade, com o conceito de crença, com o conceito de fé, com o conceito, com esses conjuntos de conceitos, de expectativas, né, e crenças, etc. Mas a gente precisa entender a verdade como sendo o modo como
um grupo de pessoas, diante de um conjunto de fatos que lhes é comum, contam ou relatam ou criam uma narrativa acerca daqueles fatos de uma mesma forma. Então, esta verdade acaba sustentando aqueles relacionamentos. E ao sustentar aqueles relacionamentos, produzirá naquele grupo um conjunto de valores que vai acabar retroalimentando aquelas histórias que nós contamos. Então, esse é o capítulo número 1. O capítulo número 2, né, que é exatamente a mentira, a gente precisa começar a pensar um pouquinho o que é a mentira. Então, quando a gente discute o conceito de mentira, do ponto de vista filosófico, tem um autor que agora eu me esqueci o nome dele, mas ele diz assim: mentira é uma verdade que não aconteceu. Ou seja, mentira é uma verdade que não aconteceu. Tudo bem, é uma discussão um tanto quanto filosófica sobre este aspecto, mas do ponto de vista filosófico, a mentira é quando deliberadamente, eu escondo, eu modifico, eu omito certos dados, certos elementos que mudam o valor que aquele grupo social tem sobre uma determinada coisa. Então, nesse sentido, a mentira ela é um processo voluntário de autoilusão que eu quero provocar na outra pessoa. Eu sei que eu estou mentindo. Então, essa autoilusão eu quero provocar na outra pessoa. Eu quero que ela entenda, que ela veja o que eu sei que ela jamais veria se não fora através daquilo que eu estou querendo fazê-la crer nessa expressão. E aí, o Oscar Wilde dizia que a mentira é a base da nossa civilização. Porque o que o Oscar Wilde estava dizendo, né, como sendo a base da nossa situação, é porque ele estava dizendo assim: para a manutenção de um poder que seja respeitável, eu preciso criar, olha só, eu preciso criar verdades que não se sustentam a não ser pelo exercício do poder. E por quê? Porque se o exercício do poder cria esse conceito, você passa a acreditar naquilo pelo poder e não necessariamente porque aquilo é da forma como está se dizendo. E aí, nesse sentido, a mentira gera o medo. Então eu prefiro acreditar numa mentira do que enfrentar uma verdade. Então, por isso Oscar Wilde disse que é muito difícil numa sociedade, na nossa sociedade moderna, e ele dizia isso com todas as letras, né? Você falar a verdade, porque você fala aquilo que é conveniente para que o outro escute, no sentido de manter a sua relação com aquele outro que de alguma forma lhe é interessante. Por isso que a gente pergunta o seguinte: o que nos é conveniente? O que nos é conveniente? Então, muitas vezes, diante de um determinado fato, o que nos é conveniente é não expor aquele fato quando aquele fato expõe a minha vulnerabilidade. E aí, normalmente, eu faço uma interpretação daquele fato que não condiz com a interpretação que as pessoas, de uma maneira geral, fariam, para que eu continue bem na fita. Ou para que eu preserve a minha imagem. Ou para que determinado medo seja instalado e eu apareça agora como sendo aquela pessoa capaz de resolver aquele problema. Então, tendo em vista esses dois conceitos, eu quero agora estabelecer o seguinte: toda verdade
ela independente do fato, ela traz em si uma interpretação daquele fato que guarda característica com a confiança. Portanto, quando é que eu estou falando a verdade? Quando, em primeiro lugar, eu estou sendo sincero. Ou seja, eu estou expondo o modo como eu vejo aquilo que aconteceu, aquele fato. Mas, ao fazer isto, eu não estou dizendo que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, vamos dizer assim, seja absoluto. Ok, o Valério está dizendo assim, é típico a famosa frase, as pessoas sabem de mim apenas aquilo que eu conto. É verdade, mas a ideia que está por trás disso é uma ideia muito interessante, porque olha só que bacana, diante de um determinado fato, eu exponho esse fato da forma como eu vejo sinceramente. Então essa é a primeira característica que a verdade traz em si para sustentar a confiança. E, veja, não se está dizendo, nem eu estou dizendo, nem a filosofia está dizendo, que quando eu faço uma declaração sincera sobre algo que eu estou percebendo, que aquele algo que eu estou percebendo seja absoluto. Porque quando aquilo que eu estou percebendo é declarado com a forma absoluta, isso vai se tornar numa forma de enganar alguém. Porque pode ser que não seja daquele jeito. Então a verdade, no sentido da conveniência, como valor que estabelece uma relação honesta entre nós, ela se caracteriza pela sinceridade. A capacidade que eu tenho de dizer como eu percebo a coisa, mas olha que bonito agora, não de modo absoluto, de modo a compartilhar possibilidades. Então eu estou dizendo o que eu vi, o que eu vivenciei, e para mim aquilo tem tal e qual significado, mas eu não estou dizendo que aquilo é absoluto. Portanto, a verdade presume a capacidade que eu tenho de ser sincero e, na minha sinceridade, abrir um espaço para a aprendizagem ou para outras versões possíveis. O segundo elemento é que a verdade está diretamente ligada, além da sinceridade, ela está diretamente ligada à competência. Por isso ela também sustenta a confiança, porque ser competente é ser sincero, ser confiável é ser sincero e ser competente. Quer dizer, a competência em que sentido? No sentido de que eu declaro aquilo que eu sou capaz de fazer e eu faço aquilo que eu sou capaz de dizer. Então, quando essa relação entre aquilo que eu percebo é dito da forma como eu percebo e a minha competência e segue o mesmo sentido, ou seja, se eu sou capaz de fazer, eu digo e faço, e se eu não sou capaz de fazer, eu digo para aprender. Então, a verdade está associada à questão da competência. Ou seja, sinceridade e competência. E o terceiro elemento é a responsabilidade. Ou seja, quando eu estou falando uma verdade, eu estou sendo sincero porque eu revelo o modo como eu percebo. Eu estou sendo competente porque eu digo aquilo que eu sei ou não sei, aquilo que eu sou ou não sou capaz, dentro da minha própria sinceridade. E em terceiro lugar, eu estou dizendo aquilo pelo qual eu me responsabilizo. Então eu me responsabilizo pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu digo, e se alguém me questiona sobre o que eu disse, eu digo exatamente aquilo sobre o qual eu me responsabilizo. Eu não transfiro essa responsabilidade para terceiros. Então a verdade é quando eu digo assim, olha, eu disse isso. E quais as consequências disso? Não importa, as consequências são aquelas que a sociedade estabeleceu como tal. E se eu sou responsável, quando digo a verdade, eu arco
Por isso sou responsável com o ônus de dizer aquilo da forma como eu disse, pensei e por aí vai. Agora, quando a gente entende o princípio da verdade, a gente entende que ele ultrapassa o limite da minha conveniência pessoal. Porque existe um valor na sociedade aonde a gente habita, um conjunto de valores que os gregos antigos chamavam de virtudes, e esses valores que eram as virtudes, uma delas, a verdade, dizia respeito àquilo que todos nós somos capazes de perceber e fazer a narrativa de forma correta. Então eu assumo a responsabilidade por ser quem eu sou, quem eu penso, o que eu falo e o que eu faço. E eu assumo essa responsabilidade. Mas não, de novo, na perspectiva de que aquilo é absoluto. Então eu assumo tudo isso na perspectiva de dizer, olha, agora vamos pensar sobre isso de uma forma em que os diversos olhares criam benefícios para todos nós. Então, quando a verdade, no sentido filosoficamente correto, é dito, o resultado dela produz a melhoria para o grupo que acredita naquilo e que vive a partir daquilo. Então, existe um conceito aí de qualidade relacional a partir da verdade. Ou seja, eu não preciso esconder nada. Eu não preciso esconder nada. E se eu não preciso esconder nada, minha vida é um livro aberto. Então as pessoas podem folhear esse livro que não haverá nada ali que prejudique ninguém. Mas aí as pessoas dizem, bom, mas e se você fez alguma coisa que prejudica alguém? Se estamos falando, na verdade, como valor, é conveniente aí, né, o pedido de desculpa, o pedido de perdão, o reparo, o valor a ser pago conforme a regra que aquela sociedade estabeleceu para aquele elemento. Então, estas são algumas características que a verdade nos traz. A mentira, ela trabalha a partir de um outro lugar. Ela trabalha a partir de uma tendência compulsiva de enganar o outro. E, gente, olha só, consultem no dicionário, isso tem um nome. O nome disso é mitomania. Mitomania é a tendência compulsiva de mentir. Pode ir lá no dicionário, se você for num dicionário de filosofia, melhor ainda. O nome disso é mitomania. Mitomania é a tendência compulsiva de mentir. Onde é que a mentira estabelece a sua ruptura? É porque existe um conjunto de fatos que nós, sociedade, narramos de uma mesma maneira, e existe alguém que diante dessa narrativa assume de que aquilo é um engano mundial e de que apenas a outra narrativa está correta. E pelo exercício do poder, essa outra narrativa que não pressupõe esse contraditório, que não pressupõe essa outra possibilidade, só se firma a partir do poder. E esse poder, ele traz por baixo a indução ao medo. É aquela história assim, olha, se você não acreditar no que eu estou lhe dizendo, vai lhe acontecer isto, aquilo. E eu morro de medo destas coisas, então eu acabo acreditando naquilo. É por isso que vocês conhecem aquela frase histórica, né? Uma mentira dita 1 milhão de vezes torna-se uma verdade. Por quê? Por que uma mentira repetida milhões de vezes torna-se uma verdade? Porque eu acabo acreditando que aquilo é um valor que me livra de alguma coisa que está ou falhando na sinceridade, ou falhando na competência, ou falhando na responsabilidade.
Então, o outro aspecto, esse é um aspecto da mentira, o outro aspecto da mentira é quando eu não sou capaz de sustentar a mim mesmo e eu agora crio uma fantasia para que essa fantasia me ajude a me sustentar. Daí ela virar uma patologia que tem esse nome que eu já coloquei para vocês, que no seu aspecto mais denso chama-se mitomania, como sendo a tendência compulsiva a mentir. Então, nesse sentido, nós vivemos hoje num mundo onde existem um conjunto de situações que tiram de mim a necessidade de enfrentar meu próprio drama. E como é que eu não sou capaz de enfrentar o meu próprio drama? E aí, através do espelho, me ensina isso, né? Eu não sou capaz de enfrentar o meu próprio drama quando eu olho para o espelho e aquilo que eu vejo, eu não aceito como sendo aquilo que eu estou vendo e eu crio uma imagem ilusória acerca de todas as coisas, do que eu vejo no espelho, e é óbvio, vocês estão entendendo que esse ver no espelho é uma metáfora. Então eu olho para o mundo e aquilo que eu vejo no mundo, eu não sou capaz de relatar a partir da minha sinceridade, mas a partir da minha fantasia. E quando eu relato a partir da minha fantasia, eu escondo a minha fraqueza. E aí isso se torna uma mentira. Porque aparentemente eu sou uma fortaleza, mas você encosta e eu quebro. Então olha só o que a mentira conveniente vai fazer. Ela vai me afastar das pessoas, ela vai me afastar de qualquer coisa que chegue na minha intimidade. Porque quando eu chego na intimidade daquele que mente, eu descubro que ele não é nada daquilo que ele diz. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a escolher relacionamentos que são distantes da sua intimidade. Por isso, uma das grandes características da mentira conveniente é o estabelecimento de relações que não permite a intimidade. Porque se eu tenho tudo a esconder acerca de mim mesmo, eu preciso criar um conjunto de barreiras para que você jamais saiba quem eu sou. Agora, se eu sou o que sou, e isso está aberto, as pessoas podem entrar, as pessoas podem me acessar, porque eu sou daquele jeito. Agora, olha só, de novo, eu volto agora com a questão da verdade. Eu sou daquele jeito, mas não por ser absoluto, mas por ser sincero. Agora, na hora que alguém me confronta, eu sou capaz de dizer, você tem razão. Essa é uma forma melhor de ver a coisa. Esse é um jeito melhor de perceber a realidade. Isso gera um melhor bem social. Isso estabelece uma relação mais pacífica entre as pessoas. Então, olha só que coisa bacana. Quando a gente fala sobre verdades e mentiras, o que nos é conveniente, o que está sustentando isso agora é a capacidade que a gente tem de ter um conjunto de valores que sejam societariamente valores e virtudes que tornam as nossas relações mais transparentes, mais limpas, mais claras, sem agendas escondidas, portanto sem segundas intenções, sem manobras do outro, sem iludir o outro, sem levar o outro ao engano, sem ludibriar o outro, mas apresentando a forma como eu percebo a realidade. Em tempos de pandemia, uma das coisas que a gente mais escuta são soluções para a pandemia que se estabeleceu no mundo. E aí eu não tenho escutado, e não sei se vocês têm escutado isso, pessoas que dizem assim, gente, olha, o que está acontecendo de fato é que nós estamos todos com muito medo.
A gente está com medo da dor, a gente está com medo do sofrimento, a gente está com medo de um bando de coisas. E como a gente não é capaz de declarar o medo como sendo uma verdade que a gente tem dito, a gente começa a dizer um bando de coisas como sendo verdade e utilizando o poder para dizer que estas coisas são verdade, porque a gente não tem a sinceridade de dizer, olha, estamos com medo, a gente não sabe como sair dessa situação. Porque seria muito mais simples se nós fôssemos capazes de nos unir a partir da nossa fragilidade do que querermos sustentar a tese de que temos a resposta para todos os problemas da humanidade, quando na verdade não temos. E nós estamos passando por um problema sério no mundo inteiro. E nós não temos uma resposta para o mundo inteiro. Então, o que é o grande desafio? É a gente ser capaz de, diante dos fatos que nos cercam, não é agora uma questão de construir uma verdade, nem de estabelecer um poder absoluto sobre qualquer coisa e de ter garantias absolutas. Quando a gente está vivendo a partir da verdade, a gente está vivendo na simplicidade das relações sinceras que dizem as coisas a partir de como nós estamos percebendo, com a abertura para aprender. Quando vivemos em verdade, estamos vivendo no limite da nossa competência. Então eu sei o que faço e faço o que eu sei, e se eu não sei, eu sou capaz de dizer isso. E, de novo, aberto a aprender. E terceiro lugar, se eu vivo na verdade, eu sou capaz de viver um valor que é o valor da responsabilidade. Eu assumo pessoalmente aquilo que eu estou falando, fazendo, pensando, dizendo, etc, etc, etc. Qual é o grande corolário da verdade? É que o resultado dela é a transparência entre as pessoas. O resultado dela é a não necessidade de manipular. O resultado dela é a capacidade de acolher. É a capacidade de conviver com a diferença como possibilidade. E fazer as escolhas a partir daquilo que é valor para nós. Então, um mundo construído a partir da verdade é um mundo que sabe conversar sobre os medos, sobre os receios, sobre as conquistas, sobre as vitórias, sobre as derrotas, isso da forma mais natural possível. É quando a gente é capaz de dizer, olha, errei, pensava de modo diferente, e não ter a necessidade de arranjar desculpas e justificativas para coisas que cometemos na nossa vida. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Não existe ser humano que não cometa erro. O modo como eu declaro o meu erro, se ele está na perspectiva da sinceridade, se ele está na perspectiva da responsabilidade, se ele está na perspectiva da competência, ele é um erro declarado na verdade, que pressupõe a capacidade que eu tenho de mudar, de aprender e de pedir desculpas e de restaurar. Mas se todas as vezes que eu erro, alguém é responsável por isso e não eu, é a competência do outro que não foi suficiente, é o outro que não foi sincero, eu começo agora a criar um mundo de desculpas para mim mesmo. E aí eu me endeuso. E o nome disso, quando se vive a partir da mentira conveniente, o nome disso é prepotência. A prepotência é a mentira conveniente. É quando eu uso o poder para dizer que eu sou a salvação
do mundo, que eu sou o salvador da pátria, que eu sou a salvação da lavoura. E eu utilizo o poder para imprimir medo, para dizer para as pessoas, olha, se você não pensar do meu jeito, o fogo do inferno vai lhe arder. Mas quando eu sou capaz de dizer, olha, não sei, vamos aprender juntos, isso nos aproxima. E a partir do momento que nós nos aproximamos e que nós conhecemos as fragilidades uns dos outros, a gente se acolhe. E no acolhimento há a verdade. Por isso que os seres humanos devem ser seres humanos, porque vivem em comunidade. A verdade é o modo como eu torno essa convivência comunitária saudável, não a partir da minha prepotência, mas a partir da minha igualdade. Nós somos iguais. Nós temos medo, todos nós. Nós temos incertezas, nós temos dúvidas, nós temos percepções da realidade. Mas quando a gente junta com a intenção de tornar este ajuntamento o melhor para todos, a gente é capaz de construir valores que nos sustentam na paz, que tiram de nós esse sentimento belicoso, esse sentimento irascível, esse sentimento da contundência, para criar o sentimento da paz e da convivência pacífica. E é isso que a verdade quer nos ensinar. Não há nenhuma mentira conveniente que seja mais importante que uma verdade que acolha, porque é ela que nos permite viver juntos, em transparência, construindo um mundo que opta por não precisar ser maior nem melhor do que ninguém. Basta que você seja aquilo que você é, disposto a aprender a ser melhor e a contribuir com os outros naquilo que você tem de melhor, aprendendo sempre a trocar e a acolher, porque é na reciprocidade, da sinceridade, da competência e da responsabilidade que nós criamos a confiança que faz com que a sociedade seja melhor e que o futuro seja mais promissor, porque juntos somos capazes de ir mais longe, não necessariamente mais rápido, mas fundamentalmente mais consistentes, porque somos cúmplices de valores e de virtudes que nos tornam seres humanos. Um beijo enorme para vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência de escutar essas reflexões que não são necessariamente absolutas, mas são as minhas inquietações sobre as verdades e as mentiras. O que é conveniente para você? O grande desafio é viver a partir do desafio de uma vida calma, serena, a favor dos relacionamentos diferentes, a partir da paz, a partir do amor. Ô meu filho, Deus te abençoe. Feliz em vê-los todos aqui. Gente, tchau. Agora eu termino essa nossa conversa. Olha, a partir de quarta-feira vai estar no Instagram, vai estar no meu canal no YouTube. E você pode assistir, divulgar, fazer o que você quiser, porque o objetivo é que a gente continue conversando sobre isso. Um grande beijo a todos. Estamos juntos. Tchau.